Olá, amigos, é um prazer estar aqui para falar com vocês. E o tema do programa de hoje é exaustão. A maior queixa que eu tenho ouvido hoje dos meus pacientes no consultório é sobre as quebras de energia, esse cansaço absurdo, esse momento de exaustão que a pessoa não tem energia nem para levantar o braço. Então, gente, é um olhar mais ampliado que a gente precisa começar a ter. A gente tem que trabalhar em cima dos 3 corpos: físico, emocional, energético. O físico, gente, é isso, é a qualidade da alimentação, é a qualidade do sono, é uma prática, né, de um exercício físico condizente com aquilo que você gosta. Enfim, né, você assegurar de que o seu metabolismo, né, eu estou ingerindo bastante água, né, o intestino funciona todos os dias, eu estou tendo um sono reparador. Então, observa o físico. Mas não é só isso. Então, agora a gente tem que falar de campo emocional. Como estão as emoções? Como que está o funcionamento aí da sua mente? Você é uma pessoa, né, que tem um olhar de organização, né, de começo, meio, fim, né? Os pensamentos, eles chegam e eu converso com eles e eu me organizo, ou é tudo ao mesmo tempo agora? Né? Qual é a qualidade desses pensamentos e sentimentos? Porque isso vai estar extremamente, né, ligado, intrínseco com o nosso campo energético. E aí a gente tem que lembrar de Einstein, né, que pesquisou a menor partícula de um átomo, achando que ele ia encontrar matéria, mas ele encontrou energia. Energia é elétron, e elétron vibra. Então significa que tudo tem uma vibração. Eu tenho uma vibração, você tem uma vibração, essa sala aqui, o estúdio onde eu estou, tem uma vibração. E a gente está fazendo uma troca vibracional com as pessoas, com os ambientes, com os objetos, o tempo todo. Com consciência, sempre melhor, ou de uma forma, né, inconsciente. Não conheço nada sobre esse assunto. Então, o programa de hoje é justamente para a gente começar a entender isso. Né? Nós temos esse campo bioenergético que traz informação. E quando a gente está exausta, o que esse campo está mostrando? Que você perdeu energia. Se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que na medicina tradicional chinesa, eles já falavam do Qi, que é essa energia que a gente absorve na nossa respiração. Se a gente for, né, para a Índia, eles vão falar do prana, que é essa mesma energia que a gente absorve pela respiração. Se a gente estudar um pouquinho sobre o William Reich, né, que falava, né, do orgônio, ele vai falar dessa energia que a gente absorve através do ar. Se a gente for, né, no espiritismo, a gente vai ter o fluido vital. Então, gente, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? O problema é que a gente esquece de trabalhar com isso no nosso dia a dia. A gente fica tão concentrado ali, né, na correria, né, no fiz, não fiz, né, bens materiais, o que eu preciso pagar, a conta do supermercado, que a gente não dá a devida atenção para esse lado, né, sutil, essa dimensão que todos nós temos. E aí, gente, precisamos entender, né, que nessa dimensão a gente acaba desenvolvendo a nossa mediunidade. Eu sei que mediunidade acabou ficando ali um termo, né, da filosofia espírita, mas na verdade mediunidade, que é essa capacidade, né, de sentir as coisas, de ter aí fenômenos, hoje a gente tem um nome feio, fenômenos anômalos, né, mas que todos nós temos, num grau maior, num grau menor. E dentro desse guarda-chuva aí da mediunidade, a gente ainda vai ter os tipos de mediunidade. Quem tem uma mediunidade de cura
é totalmente diferente da mediunidade da pessoa que faz uma incorporação, por exemplo. Né? A psicofonia, né? Chico Xavier tinha psicofonia, né? Então ele escutava e transcrevia. A clarividência, né? Abre e a pessoa começa a ver vultos, começa a ver imagens, começa a ver pessoas. Então, esses tipos de mediunidade já é muito comum e aceito a gente falar sobre isso. Desde 2015, o Dr. David Lukoff incluiu isso num manual psiquiátrico, no DSM-4. Ou seja, até 2015, gente, se você falasse que você está vendo, né, ouvindo vozes, ou que você está vendo vulto, provavelmente o diagnóstico ia ser delírio e alucinação, esquizofrenia. Né? Com essa inclusão do Dr. David Lukoff, para chamando atenção para isso, a gente precisa investigar. Porque muitas vezes aquela pessoa está assim, né, escutando vozes, sentindo ser tocada, tendo uma presença, mas é pura e simplesmente essa mediunidade desequilibrada. E desequilibrada por quê? Porque não tem conhecimento, porque nunca estudou, nunca lidou com isso. A hora que começa a entender um pouquinho mais desses assuntos, é só estudar. Pronto. Aquilo ali já começa a ter um outro significado, aquilo ali já começa a lidar com aquilo de uma outra forma. E eu sei que tem um monte de gente que está ouvindo e que está falando, nossa, não, André, mas olha, eu detesto religião, eu não vou frequentar nenhum lugar. E é isso que a gente precisa separar, gente. Até bem pouco tempo atrás, para a gente falar de bioenergia, para a gente falar de mediunidade, obrigatoriamente, a gente tinha que ir para a religião. Seja a religião espírita, a apometria, a umbanda, né? A gente teria que ir, né? A teosofia, a wicca, a gente teria que ir para o guarda-chuva religioso. Hoje, né, a gente sabe que a gente também pode lidar com esses temas, mas sem necessariamente a prática religiosa. Então, a gente precisa entender que a gente tem que aprender a fazer 4 movimentos. Eu preciso aprender a limpar meu campo vibracional. Eu preciso aprender a captar energia. Eu preciso aprender a me proteger. E eu preciso aprender a doar energia. Então, existem técnicas onde a gente aprende a fazer isso. E a psicologia transpessoal, que é considerada a 4ª força da psicologia, ela nasce na década de 60, ou seja, ela é muito jovem. Ela vem, né, para abarcar, não que ela é contra psicanálise, a cognitivo-comportamental, nada disso. Ela vai incluir esse conhecimento, mas ela vai chamar a atenção para esse lado, para essa dimensão espiritual que todos nós temos. E que se a gente não cuida disso, a gente chega nesse momento da exaustão, onde eu não consigo levantar da cama. E não adianta nessa hora comer alface, não, mas eu sou vegetariana, né, arroz integral, não adianta, não é físico. Não, mas eu estou, né, tranquila com os meus pensamentos. Melhor, né, porque o pensamento, o sentimento, ele vai reverberar imediatamente na qualidade dessa vibração aqui à nossa volta. Agora, dificilmente uma pessoa que não trabalha a energia vai estar com bons pensamentos, bons sentimentos. Olha o mundo que a gente está vivendo. A gente liga a televisão e imediatamente a gente recebe cargas energéticas pesadíssimas. 3 minutos depois, assistindo aquele noticiário, a gente já começa, né, ficar com o estômago embrulhado, a respiração já começa a ficar, né, falta de ar, um aperto no peito. Por quê? De tanta desgraça que a gente é bombardeado todos os dias. E a hora que a gente acha, não, olha, não vai ter nada pior do que isso, no dia seguinte vem uma notícia que supera aquilo ali. Então a gente precisa entender isso, né? A gente entra em empatia, a gente entra em ressonância com essas notícias e a gente começa a sofrer junto.
Então, vamos pegar o exemplo aí, né? Aquele rapaz lá na escola, 12 crianças mortas. Gente, se a gente parar para assistir isso daí, e eles fizeram a reconstrução, né? Pegaram atores para mostrar dentro da escola como é que foi o tiroteio, onde que as crianças caíram. Se a gente começa a assistir isso, a gente começa a passar muito mal, muito mal. E eu entro nessa frequência vibratória dessa agressividade, né, desse ato bestial. E eu tô sofrendo junto. A compreensão que a gente precisa ter é essa, olha, graças a Deus eu tô aqui no Brasil, né? Eu não tenho um filho na escola, né? Eu tô longe de tudo isso. Então, qual é o meu papel nessa hora? Desligar a televisão e fazer uma vibração energética para quem morreu e para quem ficou. Então, gente, não é ser alienado, não é dar de ombros, eu não me importo com isso. Mas também, gente, não é sofrer junto, não é entrar em desespero. Percebe a nossa responsabilidade nessas horas? Esse trabalho de assistência que a gente pode fazer do seu jeitinho. Mas eu não sei fazer oração. Não precisa fazer oração. Coloca uma boa intenção, né? Muita luz no caminho de quem foi, muita luz nos familiares que ficaram, né? Que venha mesmo uma energia amorosa, que as pessoas se unam, né? Para superar esse momento. A minha intenção já é um padrão vibracional que chega até aquele lugar. Por isso que a gente fala, né? Hoje a magia é mental. A principal magia é mental. Então, percebe a importância das mudanças nos pensamentos? Porque se eu só penso porcaria, né? Se eu só penso desgraceira, como que eu quero ter uma vida, né, organizada, tranquila? Eu não estou nem falando felicidade. Organizada, tranquila, não vou ter. A qualidade do meu pensar, do meu sentir, vai influenciar. Aí eu quero prosperidade. Mas da onde que eu vou tirar prosperidade se a minha forma de caminhar na vida é uma forma egoísta, é uma forma medrosa, o tempo inteiro eu tenho medo, o tempo todo eu exagero, o tempo todo eu entro em empatia com esses sofrimentos e fico, né, na vibração daquilo ali, por 2, 3 dias falando sobre aquilo ali. O caminho é exatamente contrário a isso, gente. Contrário a isso. Eleva seus pensamentos naquilo que é confortável para você, naquilo que realmente faça você pensar nas virtudes, paz interior, amorosidade, resiliência, equilíbrio, generosidade, perdão. Né? Então, a hora que eu elevo meus pensamentos, que eu estou na virtude, imediatamente eu estou fazendo um bem para mim e um bem enorme para essa pessoa que eu estou vibrando na intenção dela. Então, gente, entende a diferença? Então, vamos pegar lá um exemplo, né? Minha filha falou que ia chegar meia-noite, já são, né, 00:30, não apareceu, não deu notícia. Aí eu começo, ai meu Deus, o que aconteceu? Será que furou o pneu do carro? Será que ela foi assaltada? Será que está acontecendo alguma coisa? Um padrão vibracional pesado, esquisito, que eu estou direcionando para ela. A hora que eu falo, puxa, 00:30, ela ainda não chegou. Então vamos lá, né? Vamos fazer uma vibração, que esteja tudo bem, que ela esteja segura, que ela esteja em paz. Eu me acalmo e eu jogo para ela uma frequência de alta qualidade. Gente, não acredita em mim. Eu sempre falo isso aqui, né? Não acredita em mim. Faz.
Ah, você tem uma prova para fazer essa semana? Ao invés de você ficar preocupada com a prova, joga uma energia de alta qualidade. Vai dar tudo certo, eu vou conseguir, eu vou fazer todos os exercícios, vai dar tempo, vai ser, né? Eu vou conseguir estar bem no dia da prova. Tá preocupado com alguém que está doente, que está no hospital? Ao invés, sai da preocupação e faz esse trabalho de assistência. Muita luz, que seja envolvido aí, né, numa clara luz de cura, de harmonia, de força. Não acredita em mim, faz. Depois você vem me contar o que que aconteceu. Isso é a mudança de consciência que a gente precisa ter cada vez mais. Só que para isso, gente, é claro que tem horas que sozinho a gente não vai conseguir. E por isso a importância de um processo terapêutico. Então, a terapia, a gente vai estar identificando quais são as suas queixas, qual é a sua dificuldade. A minha maior dificuldade é porque eu não consigo, eu faço, mas de uma forma, eu rezo, mas de uma forma totalmente impulsiva, de qualquer jeito. Não adianta. Ai, mas eu fiz 100 Pai Nosso, 200 Ave Maria. Mas não adianta. Você está vomitando ali. Não adianta. A gente precisa sentir. E esse sentir, ele tem que provocar uma mudança. E essa mudança é para esse maravilhamento, para esse, né, lugar de amorosidade, de generosidade, de tranquilidade, equilíbrio, né? Então, é totalmente a intenção, o nível de consciência que a gente tem. E é isso que a gente consegue desenvolver ao longo de um processo terapêutico. O seu nível de desenvolvimento psíquico, a sua maturidade emocional. Por isso que se fala tanto hoje em inteligência emocional. Não é reagir de qualquer jeito, não é sofrer junto. Gente, e não é o pensamento mandando em mim, sou eu que mando no meu pensamento, sou eu que direciono o meu pensamento para aquilo que me faz bem. Então anota aí, meu nome é Adriana Splendore, eu trabalho com a terapia ortomolecular, com a psicologia transpessoal. Os meus atendimentos hoje, eles são online, então fica muito fácil até para quem mora fora de São Paulo. Manda uma mensagem no meu WhatsApp. O prefixo é 11, eu estou aqui em São Paulo, 96430 9702. Eu vou repetir, 96430 9702. Você pode me acompanhar também nas redes sociais. Instagram, é só colocar lá, Adriana Splendore, Facebook, LinkedIn e no meu canal do YouTube, onde eu coloco esse programa e vários outros que eu já fiz aqui na rádio, para que vocês vão acompanhando aí o meu trabalho. Eu quero fazer também um convite, que agora no dia 25 de junho, nós vamos ter um workshop dentro do Instituto de Psiquiatria da USP, exatamente com esse tema, né? A forma da espiritualidade ajudar a nossa saúde mental. Então, a gente vai ter uma aula com o Dr. Frederico Camelo Leão, falando, né, dessas várias dimensões, de como a gente precisa agir, do coping espiritual positivo, do desenvolvimento da nossa intuição. Na parte da tarde, a gente vai ter uma aula com a psicóloga Maria José Deveza, falando dos tipos de mediunidade, para a gente entender, né, como que essa mediunidade funciona e como isso pode, sim, me atrapalhar. Se eu não estou lidando com a minha mediunidade, né, então, por exemplo, a incorporação, né, a pessoa que tem a facilidade da incorporação, se ela não tem um trabalho interno, né, um desenvolvimento mediúnico, para, né, ter um controle sobre isso, ela vai começar a ter essas percepções em tudo quanto é lugar. No trabalho, no metrô, no cinema. E sim, gente, claro que vai passar mal. E por isso que tem gente que fala, né? Eu nem entro em cemitério, eu não posso entrar num hospital porque eu passo mal. O que é esse passar mal? É a pessoa ficar com esse campo vibracional aberto, captando todas as energias que tem nesse lugar.
Sim, vai passar muito mal. Às vezes a gente acha até que está tendo uma crise de pânico. E na realidade, não, é uma emergência espiritual. Eu estou trabalhando também num grupo, né, que o movimento Repensando a Loucura, onde eu fiquei muito feliz em saber que tem grupos de jovens atuando, né, nessas raves, essas grandes festas, shows, né, porque essa moçada vai para esses lugares e toma lá, né, os MD da vida, êxtase e tudo mais, e esse processo abre essa intuição, abre a mediunidade, e muitas vezes ela começa a ter uma experiência de transcendência ali no meio do show. E ela não entende o que está acontecendo, e ela, né, traduz isso como passar mal. Então já tem um grupo, né, de psicólogos preparados, atuando nesses lugares, né, para mostrar que não, está tudo bem. É a sua mediunidade, você está vendo realmente, né? E às vezes, quando vê coisa legal, tudo bem, né? Estou vendo um arco-íris, estou vendo meu anjo da guarda, a Nossa Senhora veio conversar comigo, puxa, que legal. Mas e quando vê barata andando no corpo, né? Que eu já escutei várias vezes esses relatos, né? Começa a ver bola de luz, se sente perseguido, né? Aquela sensação persecutória, aí é bem mais complicado. Então, gente, hoje faz parte da nossa realidade lidar com o nosso campo bioenergético. É isso que a gente vai falar nesse workshop. O futuro da medicina é cuidar do corpo, da emoção e da energia. A gente tem um trabalho maravilhoso, gente, na Universidade de Princeton, com os aparelhos de medir essa frequência vibracional. Eles espalharam 38 aparelhos, se não me engano, no mundo todo. Na Austrália, no Brasil, na Europa, Canadá, espalharam no mundo todo. E eles ficam, né, fazendo um relatório, né, dessa leitura, dessa frequência vibracional. E eles constataram, gente, que no dia 11 de setembro, né, aquela história lá do avião no prédio, aquele horror que foi, o mundo inteiro vibrou na mesma energia. Uma energia baixa de medo, de desespero. Então, percebe, gente? É claro que num dia como hoje, não tem como a gente se sentir bem. Não tem como a gente estar tranquilo. Não sou eu. Não é o que eu almocei. É a frequência vibracional que está aqui, ó, no planeta. Então, a gente precisa cada vez mais ter um olhar para isso e saber lidar com isso. Incluir, né, dentro desse guarda-chuva da saúde mental, incluir práticas vibracionais, energéticas de assistência para a gente conseguir se equilibrar. Então, tanto na psicologia transpessoal, a gente lida com isso, quanto nesse workshop que vai ter aí agora. Maiores informações, manda mensagem para mim no meu WhatsApp, 96430 9702. Vou repetir, 96430 9702. Quero lembrar também aquele trabalho, aquela pesquisa maravilhosa do Dr. Masao Emoto, que vem sempre para o Brasil, ele adora o Brasil, com os cristais da água. Então, ele pega lá um copo de água, a mesma água, divide em vários potinhos e pede para diferentes pessoas segurar esse potinho. Então, um está numa depressão profunda, o outro está lá numa cadeia, é um assassino, o outro é um curador, o outro é um monge budista, a outra era uma freira. E aí ele traz esses cristais da água para serem analisados sob um microscópio. E qual é a evidência que ele colhe? Que essas pessoas, né, que fizeram uma oração, uma intenção, o cristal da água se organizou. Em compensação, né, o assassino, o deprimido, o cristal da água se desestrutura de uma forma horrorosa. As imagens são belíssimas, está no Google, é só você pesquisar. Pesquisa com os cristais da água, Dr. Masaru Emoto, para você ficar por dentro dos padrões vibracionais que a gente pode criar à nossa volta. Então, gostaria de agradecer muito a companhia de vocês, uma excelente semana, muita paz, muita luz e até nosso próximo encontro.